tem a mente descansada, que entende que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de uma muralha enorme, ela tem alguém que está trabalhando por ela. Então não precisa ter medo, não precisa ficar ansioso, não precisa reclamar, não precisa murmurar, porque o Senhor Deus tem tudo nas suas mãos. Aleluia, Senhor. Queremos ter a nossa mente descansada no Senhor, Pai. Deixando os nossos problemas, deixando as nossas dificuldades, Senhor querido, no lugar onde elas devem ficar, Senhor. Dando ao Senhor, Pai, a primazia, Senhor querido, o primeiro lugar nas nossas mentes, no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja esvaziou. A igreja só tem criança. Glória a Deus, né? Jesus falou que a gente também tem que se fazer como criança, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade mais uma vez, de poder cultuar o Senhor. Hoje, para mim, também de uma maneira tão especial, né? Porque desde o dia que nós mudamos para cá, a gente se propôs a cultuar Deus aqui dentro de casa, mas não tivemos ainda, com aquele calor também, né? Um ambiente agradável ali da casa do Miro. A gente recebe com muita alegria e com muita satisfação o convite para estar lá, mas eu tinha no meu coração o desejo, né? De invocar o nome do Senhor aqui dentro dessa casa, né? Que é o lugar onde é o teto que está sobre a minha cabeça e a cabeça da minha família, é o lugar onde nós nos reunimos como família, é o lugar onde nós nos relacionamos como família, né? Educamos os nossos filhos. Nós entendemos a importância não somente das nossas atitudes e dos nossos ensinamentos, mas a importância da presença de Deus dentro dessa casa, dentro deste ambiente, porque ela faz toda a diferença. Tem momentos que a gente não consegue, né, controlar nossas emoções, nossos sentimentos, né? Tem momentos que a gente não consegue conciliar as nossas ideias. E nesses momentos, às vezes, que as ideias se conflitam, né, e as emoções se sobressaem, a presença de Deus, ela faz toda a diferença. Amém. Né? Ela acalma os ânimos, ela traz paz ao ambiente, ela traz luz ao coração da gente, a alma da gente, faz a gente entender, né, que para tudo Deus tem uma solução, para tudo Deus tem uma saída. Eu estava meditando sobre a palavra de Deus hoje, pensando, né, sobre o que eu deveria ministrar, sobre o que eu deveria falar. E veio muito forte assim no meu coração o desejo falar sobre religião e religiosidade. Jesus ele falou sobre religião e falou sobre religiosidade. Ensinou que religião e religiosidade, embora não nestas palavras, né, foram usadas essas palavras para descrever a atitude de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Porque não se fala não se usa a palavra religião na Bíblia. Nós usamos religião porque religião é uma palavra que vem do grego, né? Que significa que é uma maneira de nós religarmos com Deus, de nós nos reconectarmos com Deus. Jesus ensinou bastante sobre isso. Então eu quero orar para a gente meditar aqui sobre um texto da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, pelas vidas que estão aqui. Quero te pedir, Deus amado, que o Senhor me use nessa noite. Amém. Que o Senhor use os meus lábios, o meu intelecto. Amém. Que use, meu Deus, de maneira que eu seja capaz de transmitir a Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra ela é poderosa. Ela penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra ela é poderosa para trazer, Senhor, vida sobre o morto, cura sobre o doente. A Tua palavra é poderosa para trazer esperança àquele que está desesperado e desesperançado. A Tua palavra é poderosa para trazer, meu Deus, ordem ao caos. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos e pensamos. Ela é, Senhor, ela é o caminho, a verdade, a vida, a única, Senhor, a única que nós podemos dizer que é absoluta. Senhor, que nesta noite eu seja capaz, Senhor, de falar, usar, meu Deus, o meu intelecto e a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer falar aos corações dos Teus filhos nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
O texto que eu li, né, é em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala para os discípulos, né? Na verdade, ele está trazendo um ensinamento aos discípulos. E aqui no versículo 4 ele faz um resumo daquilo que ele está ensinando. Ele diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Miro que é construtor, quando fala de alicerce, ele já sabe, né, do que Jesus está falando aqui. Está falando de um alicerce firme, né, de um alicerce sólido. E aí ele diz assim, mas quem ouve estas minhas palavras e não pratica, é como um insensato, que construiu sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu falei de religião e religiosidade porque, na verdade, o contexto aqui, ele começa falando para os discípulos para tomar cuidado com os falsos profetas, né? E fala sobre fruto, né? Que ele diz assim, né? Que tome cuidado com os falsos profetas, né? Eles vêm ensinando coisas que muitas vezes eles não vivem. E aí diz o seguinte, né? Ele fala assim, pelos frutos você vai conhecer, né? Pelos frutos, né? A postura que a pessoa tem diante das situações da vida. É o que ele está dizendo aqui, né? Quando ele vai mais adiante e diz assim, olha, vem a tempestade, vem a luta, vem a dificuldade, e aquele que não é simplesmente um religioso, um falso profeta, ele tem uma postura diferente. Ele tem um posicionamento diferente, né? A gente já ouviu, tenho certeza que todo mundo já ouviu, né, a expressão a casa caiu, né? A casa caiu porque geralmente se fala casa caiu quando um bando de criminosos, né, é pego ali em flagrante, aí diz assim, ó, a casa caiu, né? Alguém está fazendo alguma coisa errada, é descoberto, né? Descoberto aquilo que a pessoa está fazendo de errado, aí diz o quê? Casa caiu, né? Geralmente se usa essa expressão, a casa caiu. E o Jesus diz aqui exatamente, né? Que quem não souber agir de maneira correta ou se posicionar de maneira correta diante das situações da vida, quem for simplesmente um religioso, né? Como ele fala, que não tem frutos de transformação na sua vida, de renovação de mente, né? A casa dele vai cair. Porque ele vai ser desmascarado, naquele momento que vier a dificuldade, ele vai mostrar quem ele é, né? Na verdade, a dificuldade, ela prova, muitas vezes, aquilo que está dentro do coração da gente, né? Quando Deus levou Abraão lá, ele queria provar aquilo que estava dentro do coração de Abraão. Quando Deus pediu o filho a Abraão, ele queria provar. Então, a dificuldade, a luta, as decisões que a gente precisa tomar, muitas vezes na vida, elas provam aquilo que a gente é, né? E eu falei de religião e religiosidade justamente sobre isso, porque Jesus está falando, né, de falsos profetas. E religião é a palavra que é usada, que diz que é a maneira que Deus usa para nos ligar de volta a Ele, né? Então diz que você se religa a Deus através de Jesus, né? Mas é usada então a palavra religião. E religiosidade, né, na verdade, é um conjunto de práticas, né, que promovem isso, essa religação da gente com Deus. O que promove a religação da gente com Deus é um conjunto de práticas, né, mudanças que a gente vai acontecendo no nosso dia a dia, e isso a gente chama de religiosidade, né? A prática da religião, né? É o buscar a Deus, é o entrar em comunhão com Deus, é o orar a Deus, é o falar com Deus, né? É o promover um jejum, uma santificação do corpo, da mente, do espírito.
Tudo isso é religiosidade, são maneiras que a gente tem para se conectar com Deus. O problema da religião e da religiosidade é que muitas pessoas, elas confundem as coisas, porque a religiosidade, né, ela é uma prática que nós usamos para nos, como eu falei, para nos conectar com Deus. Então não é só as práticas, na verdade tem que haver a conexão. Na verdade tem que haver esta ligação entre eu e Deus. Na verdade tem que haver do meu coração esse desejo de me ligar com Deus. Não simplesmente de praticar o que as pessoas dizem que eu preciso praticar. De seguir as regras que as pessoas me ensinam. E que dizem que você tem que fazer assim ou você tem que fazer assado. Não são essas regras que me ligam a Deus. O que me liga a Deus é a verdade do meu coração, é a sinceridade, a disposição que eu tenho de obedecer, de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e dizer assim, a vontade de Deus é essa? Então é assim que eu vou fazer. Eu conhecer a vontade de Deus, Deus quer que eu faça isso, então eu vou me posicionar dessa forma. É assim que Deus quer que eu faça, assim que Deus quer que eu reaja. Agora, isso não é uma coisa simples, porque como eu falei, não é simplesmente por decorar um conjunto de regras que eu vou me ligar com Deus e ter uma postura diferente diante das situações. Não. Paulo fala o seguinte, Paulo fala que é necessário que haja uma renovação da minha mente. E como é que eu posso renovar minha mente, Então a Bíblia, ela por si só, ela vai se explicando, por si só ela vai nos ensinando. Por isso a importância da gente ler a Bíblia, porque a Bíblia por si só ela vai ensinando a gente. Paulo diz o seguinte, ele diz, olha, você precisa renovar sua mente. Já Davi, ele diz o seguinte, ele diz, você precisa meditar. Bem-aventurado é o homem que medita na lei. Deus falou isso para Josué. Josué, medita na lei. Pensa. Pensa sobre essas coisas de dia e de noite. Pensa sobre isso. A Rabi que me lembrou hoje, eu estava pensando sobre o que eu ia ministrar e a Rabi falou que Deus uma vez me usou e que isso fez diferença na vida dela. Ela testemunhou isso para mim. Ela falou, olha, aquele dia que Deus usou a sua vida para falar isso, eu coloquei em prática. Olha só como que é, Jesus falou que é aquele que pratica. Ela falou, olha, ela foi até me lembrando de situações que a gente tinha, A gente estava com situações muito difíceis. Dívidas acumuladas e uma situação muito difícil. E eu me lembro que Deus me usou justamente para falar sobre o que é meditar. Eu falei, o que é meditar? É você pensar de propósito em alguma coisa. Quando eu quero pensar em alguma coisa, muitas vezes, eu não consigo. Por quê? Porque os pensamentos, eles vagam, eles vagueiam. Nós somos bombardeados por sentimentos, por situações, e eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, e o filho está chorando, e isso e aquilo. Então, muitas vezes o pensamento divaga, o pensamento divaga durante o dia. E quando a gente quer pensar sobre o que a palavra de Deus nos ensina, muitas vezes a gente não consegue. Então eu falei, é a gente colocar um propósito de pensar naquilo que Deus quer de mim nessa situação. E muitas vezes acordar, anotar no papel e colar na porta da geladeira. E ela falou para mim isso, Eu fiz isso, eu levantava de manhã, eu lia a Bíblia, eu anotava aquilo que eu li, eu colava na geladeira e durante o dia, eu era atacada por sensações, por sentimentos, eu era atacada pelo medo, eu era atacada pela incredulidade, e aí eu pegava e ia de propósito lá na geladeira e lia e falava, não, esta é a verdade de Deus para a minha vida. É aquela história, aquele jargão, É até um jargão agora religioso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, As pessoas não dizem isso, mas na prática muitas vezes a gente não vive isso.
Né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Né? Então, se eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu preciso pensar de propósito nisso. Se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso pensar de propósito nisso, eu preciso meditar nisso, eu preciso renovar minha mente. Eu preciso colocar na minha mente os pensamentos de Deus, a vontade, qual é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, né, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz, eu estava lendo o texto de Paulo lá, eu me lembrei hoje. Eu estava meditando na palavra de Deus de manhã, eu me lembrei hoje. De que quando eu me converti, foi me dado duas tarefas. O meu pastor chegou para mim e falou assim, você tem duas tarefas. A primeira, você vai ler o Evangelho de João. E João, ele retrata Jesus como Jesus é, né? O Verbo, o Filho de Deus, aquele que veio, né? Aquele que amou o mundo de tal maneira, aquele que se deu, aquele que se entregou, né? Aquele que intercedeu por nós. Então, João tem uma visão de Jesus diferente das dos outros evangelistas. Tanto que fala que os três, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles olham Jesus da mesma maneira, da mesma ótica. Já João não. João, ele já começa dizendo, ele é o Verbo estava com Deus, antes de existir tudo ele já existia. Já vê Jesus de uma maneira diferente. Então o meu pastor falou, você precisa ler, conhecer Jesus através do Evangelho de João. E outra coisa que você vai ler, outra tarefa que você tem, é ler a carta de Paulo aos Romanos. Porque Paulo ele retrata muito bem, na carta dele aos Romanos, aos seus compatriotas, né? Ele retrata muito bem a luta do homem, a luta interior do homem. Que ele retrata que é uma luta espiritual, é uma luta da carne contra o espírito. Ele fala, né? Que é uma luta da carne contra o espírito. Aos Gálatas ele vai repetir isso. Mas aos Romanos ele vai esmiuçar isso. Ele vai dizer no capítulo 12, como eu falei, de renovar a mente. No capítulo 8 ele vai dizer assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na vida de um cristão não é por um acaso. Essa luta, não é por um acaso. Essa dificuldade, não é por um acaso. Eu levei uma fechada, não é por um acaso. Porque todas as coisas contribuem para que a imagem de Jesus seja formada em mim, ele fala isso. A fim de que a imagem de Jesus seja formada em mim. Então, as situações que eu vivo no dia a dia, e eu anotei aqui, né, na carta dele aos Romanos, três coisas que ele fala, né? No versículo 1, ele fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele já chega dizendo assim, olha, a partir do momento que você passou a viver com Cristo, então o pecado já não tem o domínio sobre a sua vida. Existe uma lei diferente agora dominando sobre a sua vida, que é uma lei do Espírito e de vida. Não é mais a lei do pecado e da morte, agora é a lei do Espírito e da vida. Agora, o governo que governa sobre a minha vida não é o Bolsonaro, não é o Renan Calheiros, não é o Lula. Não, quem governa sobre a minha vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo. Ele disse, olha, eu venci o mundo. Então esta lei que vigora agora sobre a minha vida, a lei que vigora sobre a minha vida é a lei do Espírito. Portanto, eu preciso andar em Espírito. Eu preciso andar em Espírito. Eu preciso meditar. Andar em Espírito, meditar, pensar de propósito é isso. É se desvencilhar muitas vezes da carne, das sensações, né, da depressão, do pessimismo, e pensar assim, não, Jesus morreu e ressuscitou, e ele me fez a promessa. Ele diz, eu venci o mundo, você vai vencer também. Ele me fez essa promessa. Então ele começa aqui o capítulo 8 falando sobre isso. No segundo tópico, ele diz assim, olha,
a glória futura. Versículo 18, ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então ele diz o seguinte: se eu meditar na palavra de Deus, se eu pensar naquilo que Deus me ensina, se eu viver sobre essa lei diferente da lei dos homens, a minha esperança, a minha expectativa vai mudar. Ele vai dizer assim: eu sei que sofrimento a gente tem. Quem que não sofre? Quem que não tem luta? Quem que não tem dificuldade? Quem que não fica doente? Quem que não chega uma hora que não tem o dinheiro? Quem que não chega uma hora que tem que pegar, ter sabedoria para lidar com o filho? Sabedoria para levar adiante o casamento? Para se relacionar com o patrão, para se relacionar com um amigo? Quem que não precisa disso? Na vida a gente tem 1000 dificuldades, sofrimentos até. Mas ele diz assim: olha, se você meditar na palavra de Deus, se você passar, você vai começar a ver a vida com outros olhos. Você vai dizer: olha, o sofrimento não é nada, porque Deus tem preparado para mim algo glorioso. Não dá para comparar, ele diz, não dá para imaginar. Entende? Deus tem preparado para mim algo glorioso. Então esse sofrimento não é nada. A questão é que a religião, a religiosidade dos homens, ela pesa. Mas a lei do Espírito, ela tira a carga dos meus ombros. A religiosidade me faz ser pesaroso. O sofrimento é pesaroso. Não, eu vou valorizar o sofrimento. Não, olha, ninguém sofre mais que eu. Tem gente que quer até pôr uma medalha no pescoço. O sofredor do ano, O maior sofredor do mundo. Não, querido. Posso até sofrer, mas esse sofrimento não é nada. Porque há uma glória de Deus de ser revelada sobre a minha vida. Há uma glória que Deus preparou para revelar sobre minha vida. Vai me revelar como... E ele diz aqui, ele vai me revelar, esta glória é que ele vai me revelar como filho de Deus. Não é qualquer um. Não é uma criatura, não. Ele vai me revelar filho de Deus. Diz que é uma expectativa de que se revele isso. Isso só vai se revelar isso diante de uma renovação de mente, de uma postura diante das situações. A gente passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E a deixar de valorizar as coisas que as pessoas valorizam. Porque as pessoas valorizam o sofrimento. Não, porque eu sou trabalhador, levanto, 5 da manhã, durmo meia-noite. E Jesus falou, e Deus falou o seguinte, que é inútil levantar cedo e dormir tarde. É inútil, porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Então, muitas vezes, quando a gente vive na carne, a gente valoriza certas coisas. A gente vê as coisas de uma forma que a Bíblia diz, que nós não devemos ver, ou que nós não devemos olhar. Você não vê Paulo, em momento algum, se lamentando. Ele foi preso, açoitado, apedrejado. Foi dado como morto, porque a Bíblia diz que em certa situação eles queriam exaltar Paulo como se ele fosse um Deus. Porque ele expulsa o demônio de uma menina, e aí as pessoas primeiro ficaram bravas com ele, depois queriam exaltar ele como se ele fosse um Deus. Então ele é apedrejado, a Bíblia fala, é dado como morto. E em momento algum você vê ele chorando, se lamentando, reclamando, dizendo: nossa, olha o meu sofrimento. Olha, eu passei a seguir Jesus, olha a minha vida. Eu passei a seguir Jesus, agora eu sou perseguido, sou odiado, sou maltratado, já fui apedrejado, açoitado, preso. Você não vê em momento algum ele olhando as coisas dessa forma. Ele olha dessa forma que ele diz: olha, o sofrimento não é nada. Não é nada diante daquilo que Deus tem preparado para mim.
né? Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais pode subir ao coração do homem. São as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que entendem o que é religião, que querem se religar com Deus, sim, não simplesmente, né, seguir regras, mas se religar com Deus de verdade. Ter essa ação do Espírito na vida da gente, de maneira que a gente tenha domínio próprio, como Paulo diz, né? Domínio próprio, mansidão, né? Bondade, que a gente possa manifestar esse fruto na nossa vida. E por último, né, aqui, ele diz, no versículo 28 aqui do livro de Romanos, aquilo que eu já falei, que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque ele diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz o seguinte, podem até lutar contra nós, e vão lutar, né? A gente relatou isso aqui, né? A gente, para fazer um culto, muitas vezes, é ataque por todos os lados, a internet nunca cai. Hoje eu fiquei com o celular conectado aqui na televisão a tarde toda, eu falei, não, na hora do culto não vai acontecer, graças a Deus não aconteceu, né? Mas por quê? Porque a gente percebe isso, né? E a gente vai ser atacado, mas a Bíblia diz, a gente vai ser atacado, mas a gente não vai ser vencido. Amém. A gente vai sofrer ataques, a gente vai sofrer, né? Muitas vezes aquela luta, peso daquela luta, não o peso, né, da religiosidade, mas o peso da luta, o peso da batalha. Mas a Bíblia diz, né, em tudo, em todas, né, o versículo 37 aqui, ele diz em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Romanos 8,37 diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por isso, nós precisamos colocar em prática essas coisas, né? De meditar na palavra de Deus, de renovar a nossa mente, de saber, né? A Rabi até falou, né, do livro que a Fernanda passou para ela, que ela está ouvindo, que fala sobre o campo de batalha, porque é um campo de batalha. A mente é um campo de batalha. E são as atitudes que Jesus falou, isso, que são as atitudes que vão determinar se a gente vai ficar de pé ou se a gente vai cair, se a casa vai ficar em pé ou se a casa vai cair, né? Se vai ser evidenciado aquilo que aconteceu dentro de nós, se vai ser evidenciado essa minha comunhão com Cristo, vai ser evidenciado no momento da batalha, no momento da luta, através da postura que eu tenho, ou se a casa vai cair. Se simplesmente eu tenho frequentado a igreja e sido religioso, porque no momento da luta, aí eu já desmorono no chão, já começo a chorar, já começo a me desesperar e dizer, né, como aquela hiena dizia, ó vida, ó céu, ó azar, né, tudo dá errado para mim, a minha vida, né? Muitas pessoas agem assim, muitas pessoas pensam assim, muitas vezes quando o dia não acorda bem, né, que as pessoas dizem que acordou com o pé esquerdo, eu sempre acordo com o pé esquerdo, porque eu durmo do lado esquerdo da cama. Todos os dias eu levanto, o primeiro pé que eu coloco é o pé esquerdo. Mas isso não faz diferença alguma na minha vida. Porque Jesus está à minha direita, Ele está à minha frente, Ele está à minha retaguarda, Ele está comigo. Então, algumas situações tem, né, na vida, às vezes acordou, alguma coisa começou a dar errado, a pessoa passa o dia praguejando, reclamando, murmurando, né? Parece que é só comigo, parece que tudo dá errado para mim, parece que não. Não, querido. Coloca na tua mente. Está dando errado, tem uma luta, tem uma dificuldade. Jesus está com você para te dar a vitória. Jesus está comigo e eu vou vencer. Eu vou vencer, porque Jesus me garante, Ele diz, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Glória a Deus.
Amém. Diz, se Ele é por mim, quem será contra mim? Ele diz o seguinte, que eu vou, à medida que eu vou meditando e à medida que eu vou mudando a minha mente, eu vou aprendendo, né? Paulo diz o seguinte, quando ele diz aquilo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o contexto desse texto é justamente esse. Ele diz, olha, eu aprendi a ter fome, aprendi a ter fartura. No dia da fome é igualzinho o dia da fartura, para mim não tem diferença nenhuma. Eu aprendi, eu posso passar um dia de dificuldade, porque sempre tem um amanhã. Né? Não é isso que diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Então eu posso passar. Ele diz, olha, eu sei estar abatido, eu sei estar exaltado, eu sei quando as pessoas me elogiam, olha, legal, tudo bem, ou quando dizem, você pisou na bola. Eu pisei na bola? Amém, eu pisei na bola, mas eu não vou pisar na bola todos os dias, amanhã eu vou fazer diferente. Amém. Né? Então eu não vou me deixar bater porque eu pisei na bola, não pisei na bola, então eu vou olhar onde eu errei para que eu possa fazer certo. Né? Desculpa, até as expressões de gíria, né? A casa caiu, pisei na bola, daqui a pouco vai falar, ô pastor. Mas é uma linguagem que faz a gente ter um entendimento das coisas, né? O entendimento vem através dessa linguagem mais informal, né? Linguagem mais informal. É justamente isso que Deus quer de nós, né? Jesus veio para nos religar a Deus, amém, não para nos fazer religiosos, praticantes de regras, de coisinhas, não. É um relacionamento, é pensar em Deus, na sua palavra, naquilo que Ele quer, né? Naquilo que Ele espera e naquilo que Ele me prometeu também. Por que não? Naquilo que Ele me prometeu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer e fiel para honrar sua palavra. E fiel para honrar sua palavra. Então, diante de tudo isso, né, que veio esse pensamento ao meu coração, né, de que eu preciso, sim, ter uma religião, né? Me ligar a Deus, mas não ser simplesmente um religioso, um seguidor de regras, mas construir um relacionamento com Deus e renovar minha mente e ter postura diferente, porque hoje pode ser que eu não tenha tido uma postura legal, né? Hoje pode ser que em alguma situação eu falhei, mas amanhã eu posso fazer diferente, e esta é a maravilha de Deus, né? Porque sempre há, e aí Paulo começa a carta aqui aos Romanos, do capítulo 8, exatamente dizendo isso, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você decidir hoje sair da carne, sair da lei da carne, do pecado e da morte, e passar para a lei do Espírito e da vida, você pode. É uma decisão tua. É uma decisão tua. Agora, nesse momento, você pode romper com o pecado e com a morte. Nesse momento, você pode romper com o erro. Nesse momento, você pode romper com as pisadas na bola que você deu hoje. Pedir perdão a Deus e passar a viver a lei do Espírito, amém, e da vida. Amém, Jesus. E a Bíblia diz, não existe condenação. Ninguém pode te acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus. Pois foi Cristo quem morreu e ressuscitou por mim e por você, para nos dar todo dia essa oportunidade de decidir: a minha vida vai ser dominada pelo Espírito. Amém. A minha mente vai ser renovada, eu vou pensar e meditar e me ligar a Deus, de maneira que, diante das situações que eu falhei, eu possa hoje ter vitória. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus. Obrigado pela Tua palavra. Tu és Deus. Sim. Acima de todas as coisas, Tu és Deus. E eu sei, Senhor, que essa pessoa que me ouve
essa pessoa que está comigo neste momento orando, essa pessoa que está participando desse culto, está, Senhor, neste momento, em oração, buscando, meu Deus, se religar contigo. Eu oro, Deus, aqui, intercedo, Senhor, para que todos nós possamos nos religar ao Senhor, para que todos nós possamos nutrir esse relacionamento, para que todos nós possamos renovar nossa mente, para que todos nós possamos, Senhor, viver de verdade neste mundo para satisfazer a Tua vontade, o Teu querer, buscar, Senhor, a satisfazer o Teu coração, buscar, meu Deus, aqui, através das posturas e atitudes que temos, honrar e glorificar o Teu nome. Senhor querido, perdoa as falhas, os erros que cometemos. Ah, Deus, que em nome de Jesus, o Teu sangue venha agora nos cobrir e nos lavar, nos livrar de toda condenação. Nós não sabemos o dia e nem a hora. O Senhor disse, vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia em que há de vir o vosso Senhor. Nossa expectativa e nossa esperança é de que o Senhor venha e nos encontre, Senhor, com uma mente renovada, um coração puro e reto, uma vida, Senhor, que te agrade, que satisfaça o teu coração, para que o Senhor, meu Deus, neste momento, cumpra a tua palavra e diga, vinde bendito do meu Pai. Senhor, eu creio, Deus, eu creio que as lutas e as dificuldades não são para me humilhar, desmoralizar, para me fazer fracassado. Não, as lutas e dificuldades são para moldar o meu caráter, Senhor. São para revelar a imagem do Senhor na minha vida. São para que através delas, Senhor, eu possa, Deus, ter atitudes diferentes que venham glorificar o Teu nome. Não como o mundo age, não como as pessoas agem, não como os religiosos agem, mas como aqueles que têm um relacionamento contigo, que meditam na Tua palavra. Eles sabem agir, eles sabem fazer, meu Deus. Ensina-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, a viver debaixo da lei do Espírito e da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir para você só mais um minutinho de oração. Nós temos tem o meu cunhado, ele está internado com câncer na próstata, está entre a vida e a morte. Temos também nossa filha na fé, muito querida, que está com Covid. Ela foi para a UTI hoje, chama-se Sueli. Eu queria que você me ajudasse em oração, nos ajudasse. A palavra do Senhor fala que nós oramos uns pelos outros. E a gente sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pode curar. O ato também de Deus recolher alguém é um ato de bênção. Muito embora para nós ficamos, não é. Mas para aquele que vai é um ato de bênção. Mas também Ele pode operar um milagre e o nome do Senhor ser glorificado e pessoas serem edificadas pela cura. Então, nos ajuda aí, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus amado. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Sueli. Está lá, Senhor, na UTI, meu Deus, com Covid. Essa doença, Senhor, este vírus que está ceifando vidas, ó Deus, em toda a terra. Senhor, ela é serva do Senhor, Pai. Eu entendo, meu Deus, que o Senhor também chama para o Senhor aqueles que são Deus. Mas se não é o momento, Senhor, ó Deus, do Senhor chamar para ti, se o Senhor ainda há de glorificar o seu nome através da vida da Sueli, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, e pedimos que o Senhor venha acolher os seus anjos, venha acolher a nossa oração e derramar sobre ela lá no hospital, na UTI, Pai. Deus, e pelo Haroldo, Senhor, que não te serve, Pai, que ele seja salvo,
Que a palavra do Senhor seja ao seu coração, Pai. Chegue ao seu coração, meu Deus. Porque ele está no seu estágio terminal, meu Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, operar um grande milagre na vida do Haroldo. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Não só orando pelo Haroldo, orando pela Sueli, mas por todos aqueles que estão no hospital, Senhor. Seja, Senhor, pelo vírus da Covid, ou seja por outra enfermidade. Nós estamos aqui, Senhor, orando, porque cremos no poder da oração, Pai. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é por isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Para você que não acompanhou o vídeo desde o começo, você vai notar, quando for ver o vídeo, que ele teve uma interrupção, você perdeu parte do louvor, mas não perdeu a essência da palavra que foi ministrada aqui nesta noite. É claro que a gente enfrenta dificuldades, e eu quero dizer uma coisa para você, para estimular você. Tudo aquilo que vem para trazer dificuldade para você, trazer dor, trazer sofrimento, angústias, elas vêm para te destruir. Mas eu quero dizer para você uma coisa, sabe por que isso acontece? Porque você é importante para Deus. Isso mostra que você é importante para Deus. E que o inimigo vai querer sempre te destruir. Então se acontecem coisas, situações, você entenda, você tem grande importância para o Senhor. Esse culto aqui, hoje na casa dele, que estava ansioso por isso, tivemos várias dificuldades desde o começo, mas louvado seja Deus, porque mostra que estamos no rumo certo, no caminho certo, na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Você queria cantar aí? Não? Amém. Pensei que ela queria cantar um hino para terminar, mas eu louvo ao Senhor por sua vida. Nós agradecemos a você que tem nos acompanhado. Quero convidar você a estar conosco na terça-feira às 20 horas, nosso culto em casa. Nós temos o nosso culto na terça e sexta-feira às 20 horas, é o culto em casa. Esperamos você para adorar a Deus. É 2 vezes por semana, gente. Quantas vezes você tem buscado a Deus? Tem muita gente que parou, não está indo mais no domingo na igreja e ficou sem cultuar o Senhor. Convida essa pessoa para junto conosco através da internet adorar o Senhor, a exaltar o nome do Senhor. Não deixe o inimigo te arrastar para as profundezas do pecado, mas vem para a presença de Deus. Amém? Que você tenha um ótimo final de semana, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Então nos vemos até lá, tá? Terça-feira às 20 horas. Amém? Glória a Deus.